Olá, meu amigo, querido professor e professora, aluno da Escola Sabatina, seja mais uma vez bem-vindo. Eu gostaria de começar agradecendo todos vocês que estão aqui reunidos para todas as semanas nós estudarmos um capítulo da lição de Esdras e Neemias. Eu também quero agradecer você pelos seus comentários, pelo compartilhamento dos vídeos. Você sabia que o YouTube verifica se o vídeo é relevante ou não para que o YouTube indique a outras pessoas por causa dos seus comentários, por causa dos seus compartilhamentos, das vezes que você aperta no botão gostei. Então aqui o nosso agradecimento e o pedido para que você inscreva-se no nosso canal. Muitas pessoas assistem aqui o vídeo e não estão inscritas. Inscreva-se. Clique no botão gostei e compartilhe esses vídeos para abençoar outras pessoas, outros professores e outros alunos da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar Esdras, capítulo 4 e também alguns trechos do livro de Neemias, Neemias 4 e Neemias 6. Mas vamos começar por Esdras, capítulo 4. Tiago, esse capítulo é importante? Muito importante. Se você não entender Esdras capítulo 4, você nunca entenderá o livro de Esdras. Tiago, por quê? Porque o capítulo 4 de Esdras vai te deixar confuso. Alguns momentos você vai achar que aquilo que está escrito ali não deveria estar ali. Ou, se deve estar ali, a ordem dos reis parece invertida. E aí você fica confuso quanto àquela cronologia, quanto à história, e você não entende nunca o que se passou. Depois, no capítulo 4 de Esdras, é o único lugar que fala sobre a reconstrução dos muros e da cidade. E você que estuda as profecias, você que viu semana passada o início das 2.300 tardes e manhãs, das 70 semanas, a saída da ordem, como é importante saber a saída da ordem para reedificar e construir Jerusalém. Em todo o livro de Esdras, o único local que fala que eles estão reconstruindo os muros e a cidade, sabe onde que é? Esdras capítulo 4. Então é importante você saber quando se passam aqueles eventos ali descritos. É importante que você tenha firmeza, convicção da história para poder fundamentar a sua crença nas profecias. Porque é importante saber da saída da ordem. E o que isso tem a ver com Esdras capítulo 4 é o que nós vamos ver agora. Veja aí, na linha do tempo, a sucessão dos reis persas. Isso aqui já foi explicado no vídeo 2. Se você ainda não viu, clique lá e assista a explicação detalhada da sucessão desses reis. E ali, eventos que se passaram na Pérsia. Agora, na linha de baixo, nós temos outra linha do tempo de eventos relacionados a Jerusalém. Nós já explicamos isso também no vídeo 1 e no vídeo 2. Qualquer dúvida, assista novamente esses vídeos. Ali na linha de baixo, temos o início na conquista de Babilônia por Ciro, aí tem o primeiro retorno a Jerusalém, Zorobabel e Josué, eles ficam reconstruindo o templo, a obra é paralisada em 522 pelo falso Esmerdes, aí ela é retomada por Dario, o templo é inaugurado nos dias de Dario, há um longo hiato e depois temos o segundo retorno com Esdras em 457, aqui a data é importante, e depois Neemias vem reedificar os muros em 444. Agora, nós gostaríamos de fornecer um dado importante. Está lá em Esdras 6, capítulo 14. É propósito desse curso que a gente vá, aos poucos, fornecendo as informações relevantes. É o que vamos fazer agora. Esdras 6,14 fala de 3 decretos, o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Vamos aqui olhar no gráfico onde esses decretos aparecem. Temos ali o primeiro decreto expedido no primeiro ano de Ciro, mais ou menos ali 538, 537. Ali eles, por meio desse decreto, começaram a reconstruir o templo, até que o falso Esmerdes manda paralisar a obra. Aí as obras são retomadas em 520 por influência de Ageu e Zacarias. Está na lição dessa semana o apelo que Ageu faz para os líderes retomarem a obra. Então, a obra se inicia e ali o Tatenai, está no capítulo
5 e 6 do livro de Esdras, vai perguntar por que vocês estão construindo isso. O que eles falam? Olha, Ciro nos deu um decreto. Procure lá nos arquivos da Medo-Pérsia e você vai encontrar o decreto de Ciro. E aí ele procura nos arquivos reais, encontra e mostra para Dario. Olha, o pessoal falou que estão reconstruindo lá com base nesse decreto de Ciro. E Dario, eles pedem um segundo decreto. Tá aí, ó, o segundo decreto confirmando o decreto de Ciro. E agora nós temos o terceiro decreto, que vai com Esdras, em 457, é o decreto de Artaxerxes para embelezar o templo e também ele fornece autonomia política para Jerusalém e a permissão para aplicar a lei de Moisés. Então os três decretos, esses três decretos, eles são importantes para você entender a saída da ordem. Nós gravaremos em breve um vídeo sobre o assunto, a saída da ordem e a análise desses três decretos. Avançando, nós vamos entender que o livro de Esdras vai desde ali do primeiro ano de Ciro, quando ele expede o decreto, até um pouco depois da viagem de Esdras. E ali Esdras faz algumas reformas, então vamos até o fim do livro de Esdras. Olha, o capítulo 1 fala do retorno, o capítulo 2 fala da lista de quem retornou e o 3 da reconstrução do templo, ok? Então está ali no início da nossa linha do tempo. Aí, quando as obras são interrompidas, qual é o capítulo que aparece? O capítulo 4 é o que nós vamos estudar hoje, né? O capítulo 4 está ali. Mas será que ele está ali? É o que nós vamos discutir. Capítulo 5 fala de Ageu e Zacarias, incentivando o povo a retomar as obras. Capítulo 6, o templo inaugurado. Ali tem o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, verso 14 do capítulo 6. Um hiato de tempo. Então Esdras no capítulo 7 volta, capítulo 8, 9 e 10, as reformas que Esdras desempenhou. A polêmica vem agora. A polêmica decorre dos versos 6 a 23 do capítulo 4 de Esdras. Tiago, esses versos realmente devem estar no capítulo 4? Tem gente que acha que sim. É a teoria tradicional, é a teoria mais antiga. Agora, há pessoas que acham que esse trecho, ele pertence lá à época de Artaxerxes. E ele ocorreu depois do capítulo 7 de Esdras. Ele ocorreu depois de 457, depois da viagem que Esdras faz retornando a Jerusalém. Você entendeu? Veja aí, ó. Pessoas acham que os versos 6 a 23 estão no capítulo 4, estão em ordem cronológica, está tudo correto, eles estão fazendo um fluxo com os eventos, não tem nada de errado ali, o livro está em ordem cronológica. Outras pessoas, que é a teoria mais moderna, defende que esses versos foram escritos na época de Artaxerxes, depois da viagem de Esdras. Porém, um editor do livro de Esdras, um compilador, a pessoa que organizou ali a coisa, ele deslocou esse trecho para dentro do capítulo 4, porque ele achou que encaixava melhor ali, né? Uma questão temática, como fala a lição. Então, existem essas duas teorias. O livro está em ordem cronológica ou não está? Isso aqui é o nosso desafio. Como entender Esdras 4? Está em ordem cronológica ou o texto foi deslocado? Os versos 6 a 23, eles falam de uma história do futuro e foram trazidos ali. Quem sabe o escriba trocou a página na hora de encadernar, né? E aí aquela página entrou ali no meio do capítulo 4 e está ali até hoje. 2. Qual a sequência dos eventos? 3. Qual a identidade de Assuero e Artaxerxes, esses dois reis que aparecem no capítulo 4? Muita atenção, muito importante você compreender isso aqui. A sua compreensão do livro de Esdras depende da sua compreensão do capítulo 4. Vamos lá então. Temos aqui toda a sucessão dos reis medo-persas, o que já foi explicado no vídeo 1. Qualquer coisa, reveja. Vamos apagar tudo que não nos interessa e vamos organizar os reis narrados ali no livro de Esdras em ordem cronológica. Isso aqui é a sequência histórico-arqueológica. Isso aqui são fatos, tem tabletes,
tem inscrições, papiros, manuscritos. Isso aqui não muda. Isso aqui é um fato absoluto. Foi assim. Essa é a sequência, essa é a sucessão dos monarcas do Império Persa. Agora, temos a sequência bíblica de Esdras 4, que é o nosso desafio. Diz assim, Esdras 4, versos 1 a 3, fala que o povo, os samaritanos, eles se ofereceram para ajudar na reconstrução, porém Zorobabel falou, olha, muito obrigado, mas vocês lá e a gente aqui, nós vamos reconstruir sozinhos. E aí, eles se enfureceram e foram atrapalhar a obra. Veja aí o que está escrito no verso 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro até o reinado de Dario. Preste atenção nisso. Eles então se organizaram para fazer pressão política, alugaram lobistas, sim, aquelas pessoas que vivem na corte e que vendem a sua influência para terceiros, para que eles pressionem determinados políticos para alguma causa. Então os samaritanos, eles pagaram ali alguns conselheiros, alguns lobistas que ficariam em torno dos reis da Medopérsia, pressionando contra a edificação que Zorobabel e Josué estavam promovendo. Foi falado de Ciro, desde os dias de Ciro, eles alugaram conselheiros. Até quando? Até os dias de Dario. Então, Ciro é Ciro na história, Dario é Dario, não temos dúvidas sobre isso aqui. O problema começa agora, o problema conversa no verso 6. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. No período de quem? Assuero. Vamos colocar o Assuero aqui? Quem é esse Assuero? Não sabemos, deixa ele quietinho aí. Verso 7. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabael e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então, escreveram uma carta para Artaxerxes, outro rei. Quem é esse Artaxerxes? Não sabemos. Vamos deixar ele quietinho ali ao lado de Assuero. Eu vou resumir a história. Eles falaram muito mal dos judeus que estavam edificando ali a cidade. Agora eu chamo a atenção para o verso 12. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Então, esse é o trecho no livro de Esdras que fala sobre a reedificação da cidade. Muito importante, mantenha essa informação. E ali falaram, olha, se você permitir que eles restaurem essa cidade, você vai perder o controle aqui das terras desse lado do Eufrates. Ali o verso 17. Então respondeu o rei, que rei? O Artaxerxes. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, acharam que em tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. 22. Guardai-vos, não sejais remisso nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Quem é esse Artaxerxes? Quando isso aconteceu? Quando que eles forçaram, quando que os samaritanos forçaram os israelitas a parar com a obra? 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Peraí, mas Dario não vem antes de Artaxerxes? Pois é,
Está aí a confusão, é o que nós temos que entender. Uma teoria chamada de teoria tradicional, ela entende que Assuero seria Cambises e falso Esmerdes seria Artaxerxes. Essa é a teoria tradicional. Outra teoria, ela entende que o Assuero é o Xerxes e o Artaxerxes é o Artaxerxes do capítulo 7. Então ela diz que o Artaxerxes do capítulo 4 é o mesmo Artaxerxes do capítulo 7. Atenção, vou voltar. A teoria tradicional diz que o Assuero é o Cambises e o Artaxerxes do capítulo 4 é o falso Esmerdes. Essa é a teoria tradicional. Outra teoria entende que essa é a ordem dos fatos. O Assuero é o Xerxes, o esposo de Esté, e o Artaxerxes é o Artaxerxes de Esdras e Neemias. Então, o Artaxerxes de Esdras e Neemias, que foi bondoso, é também o Artaxerxes mau do capítulo 4, que manda parar a obra. Essa é a teoria moderna, ok? Então, qual das duas teorias está com a razão? É o que nós precisamos descobrir hoje. A seguir eu vou apresentar os argumentos de cada teoria. Vamos lá. A teoria tradicional entende que os versos 6 a 23 de Esdras estão onde deveriam estar, no capítulo 4. E eles formam um fluxo aí em ordem cronológica e não tem problema nenhum na compreensão do assunto. Já a teoria moderna diz que esses versos, eles são lá depois do retorno de Esdras e, sem querer, eles foram deslocados para o capítulo 4. Os argumentos veremos agora. E antes de uma conclusão, vamos deixar o Assuero e o Artaxerxes aqui no meio e depois nós os movimentaremos para onde for o correto, o devido. O primeiro argumento da teoria tradicional é o limite cronológico e o fluxo do texto. Então eles citam Esdras 4:5 e o verso 24. Todos os dias de Ciro até Dario. Então, forma ali um início e um fim, onde a história dos versos seguintes precisa se realizar. Veja aqui no gráfico, olha, temos ali a sequência histórica acima, a sequência bíblica do capítulo 4, da qual já temos certeza, Ciro e Dario está ali, Assuero e Artaxerxes em dúvida. Agora veja o verso 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro. Até quando? Dario, rei da Pérsia. Então, os defensores da teoria tradicional fazem um limite temporal que se inicia em Ciro e vai até Dario e dizem, dentro desse período é preciso encaixar o Assuero e o Artaxerxes. Se nós movimentarmos esses dois ali para depois de Dario, nós estaríamos fugindo do limite temporal demarcado pelo verso 5. E o verso 5 está fora de controvérsia. As duas teorias concordam que ele está no local correto em ordem cronológica. Por isso, não é aceita pela teoria tradicional de que o Artaxerxes do capítulo 4 seja o mesmo do capítulo 7. Eles creem então que o Assuero seja o Cambises e o Artaxerxes o falso Esmerdes. Por quê? Porque entre Ciro e Dario existem dois reis na história. E entre Ciro e Dario no capítulo 4 também são mencionados dois reis, Assuero e Artaxerxes. Logo, a identificação de Assuero com Cambises e Artaxerxes com o falso Esmerdes. Outro ponto é o verso 24, que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Quem mandou interromper de mão armada a obra? O Artaxerxes, que seria o falso Esmerdes. Então, a obra ficou parada até que quem sucedeu o falso Esmerdes? O Dario. Por isso que, olha, do falso Esmerdes, a obra foi interrompida, ela ficou parada até o 2º ano de Dario. Fica tudo em uma perfeita ordem cronológica. Esse é o primeiro e mais forte argumento da teoria tradicional. Vamos agora para o segundo argumento. Comportamento bondoso de Artaxerxes no capítulo 7, verso 1. Ali ele concedeu muito ouro para Esdras, ele concedeu
autonomia política para Jerusalém, permissão de aplicarem a lei de Moisés. Depois, em Neemias, ele concede recursos e permissão para Neemias voltar a ser o governador, reedificar os muros. Então, é um homem muito bondoso, o Artaxerxes do capítulo 7. Por que no capítulo 4 ele seria tão mau, tão duro, tão seco? Que a carta que nós lemos ali no final do capítulo 4 é uma carta muito seca. De mão armada os fizemos parar a obra. Então, o comportamento do capítulo do Artaxerxes 4 não bate com o do Artaxerxes do capítulo 7. Depois, terceiro argumento, é a inscrição de Berriston, onde Dario fala que restaurou os santuários que o falso Esmerdes destruiu. Isso aqui é uma fonte muito segura, pois ela foi escrita pelos próprios persas. Não se trata aí de historiadores gregos, nem de historiadores romanos. Tiago, o que foi Berriston? Vamos entender aqui. Veja essa imagem. Isso aqui é uma inscrição gigante numa pedra, como se fosse um outdoor, num monte. Veja aqui que você está no alto, e ali em alto relevo, desenhado e esculpido muitos caracteres, dispostos ali em colunas, algumas imagens, muita informação. Se nós pudermos ver agora de frente, nós vemos ali à esquerda uma figura proeminente, é Dario. E Dario está pisando em alguém que está deitado, é o falso Esmerdes. Veja só como ele aparece na história. Ali em cima, um ser aí de asas abertas voando é Ahura Mazda, é o deus de Dario, o deus ali do Zoroastro. Vejamos agora mais de perto aqui Dario pisando no falso Esmerdes e o que está escrito. Gaumata, o mago, mentiu. Assim ele disse: eu sou Bárdia, filho de Ciro. Eu sou rei. E agora Dario, humilha ele nessa imagem, pisando sobre o seu cadáver. Importa destacar que Dario sempre se refere ao falso Esmerdes como Gaumata, dizendo que esse seria o nome real dele. E Esmerdes seria um nome que ele se apropria, que ele não deveria se chamar Esmerdes, como Heródoto narra. Então aqui, Dario pisando, humilhando Esmerdes nessa imagem. Agora, veja que relato interessante está aqui na coluna 1:14. Diz o rei Dario: o reino que foi tirado de nossa família, eu pus em seu lugar. Eu o estabeleci no seu fundamento, como era antes, eu o fiz. Os santuários que Gaumata, o mago, destruiu, eu restaurei para o povo a receita e os bens pessoais. As propriedades e as residências reais que Gaumata, o mago, lhes tirou, eu restaurei. Eu estabeleci o Estado sobre sua fundação, tanto a Pérsia como a Média, e as outras províncias como era antes. Então, trouxe de volta o que havia sido levado pela graça de Ahura Mazda. Isto o fiz. Isso aqui é muito interessante, porque parece se encaixar demais com o relato bíblico de que Artaxerxes seria o falso Esmerdes. E ele manda destruir vários templos porque o mago era politeísta e Dario, zoroastrista, que alguns dizem ser uma religião monoteísta, só adorava Ahura Mazda. Então o mago, sentindo que o zoroastrismo tomou a sua religião, politeísmo, ele destrói vários santuários de Zoroastro. E por que não o santuário monoteísta do Deus do céu que estava em Jerusalém? E ali Dario fala: os santuários que Gaumata, o mago, destruiu, eu reconstruí, eu restaurei. Quando é que foi reconstruída e acabada a obra do santuário sob a mão de Zorobabel e Josué? No ano 6º de Dario. O próprio Dario ali naquele período é reconstruído. Então isso parece se encaixar muito bem com Esmerdes sendo o Artaxerxes que manda parar a obra e Dario, o que dá o segundo decreto falando: olha, podem construir, eu estou restaurando o que Gaumata, o mago, destruiu. Vamos para o quarto argumento da teoria tradicional. É a respeito dos nomes. Assuero, mas a teoria tradicional diz que Assuero é Cambises, Os nomes parecem meio diferentes. O que eles dizem? Eles dizem que existia
existiam vários Assueros naquela época. Em Daniel capítulo 9 diz Assuero Medo ali, aquele que foi pai de Dario. Então, estão qualificando aquele Assuero. Ali em Esther capítulo 1, verso 1 diz assim, nos dias de Assuero. Qual Assuero? Tem vários Assueros, né? Pode ser o Cambises, pode ser o Assuero lá de Daniel 9, tem vários, né? Mas qual Assuero lhe diz Esther? Aquele que reinou sobre 120 satrapias. Então, o argumento é que havia vários Assueros naquela época, Cambises, bem que poderia ser um deles. Próximo argumento, Artaxerxes, sendo falso Esmerdes. O mago recebeu vários nomes como Mardóis, Merdes, Tanaoxares. Então, talvez ele poderia ser chamado de Artaxerxes, aquele que governa pela verdade, né? Muita pretensão, alguém que era usurpador, adotar um nome como Artaxerxes. Agora, então, segundo a teoria tradicional, esse é o arranjo a ser feito, Assuero Cambises e Artaxerxes, o falso Esmerdes. Vamos para os comentaristas que apoiam a visão tradicional. Nós temos ali Ellicott's Commentary for English Readers. O que ele diz? Nos dias de Artaxerxes, deve ser Gaumata, o mago que personificou Esmerdes, o filho morto de Ciro, e reinou apenas 7 meses. Agora, Barnes Notes on the Bible. Artaxerxes, Gaumata, o falso Esmerdes, ele sucedeu Cambises, 521, e reinou por 7 meses, quando foi deposto e executado por Dario e Estáspes. Então, há vários comentaristas mais antigos, principalmente do século XIX, com essa posição tradicional. Agora, olha quem também apoia a posição tradicional. Ellen White, Profetas e Reis, página 572 e 573. Durante o reinado de Cambises, o trabalho do templo progrediu lentamente, e durante o reinado do falso Esmerdes, chamado Artaxerxes, em Esdras 4:7, olha a identificação, os samaritanos induziram o inescrupuloso impostor a baixar um decreto proibindo os judeus de reconstruir a sua cidade e templo. Então aqui Ellen White faz uma identificação muito certeira. A Artaxerxes do verso 7 é o falso Esmerdes. Vamos agora para os argumentos da teoria moderna. O mais forte argumento da teoria moderna são os nomes dos reis. Assuero seria, que é um nome em hebraico, né? É bem próximo do nome Xerxes, que é um nome grego. Por exemplo, Ahasverosh, que é o nome em hebraico, seria parecido com Rashayarshra, que é um nome persa. Então, haveria ali uma semelhança fonética entre a pronúncia hebraica e a pronúncia persa dos dois nomes, de tal forma que Assuero e Xerxes seriam os mesmos nomes. Então, não haveria nomes diferentes. E Artaxerxes, no capítulo 4:7 é igual a Artaxerxes no capítulo 7, verso 1. Esse é o mais forte argumento. Segundo argumento, a ausência de evidências arqueológicas e históricas para Cambises ser chamado de Assuero ou a falso Esmerdes ter adotado o nome de Artaxerxes. Então, não há registro nas obras clássicas gregas e romanas, em tabletes, inscrições, nada. Nunca foi achado nada que dissesse que o falso Esmerdes era conhecido por Artaxerxes ou que Cambises, filho de Ciro, tivesse o nome de Assuero. Agora, como diz o pastor Rodrigo Silva, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Vamos para o argumento 3. Ciro disse que eles deveriam construir o templo, né? O decreto de Ciro menciona o templo. Ciro, ali no capítulo 1 de Esdras, né? Vou liberar vocês para reconstruir uma casa ao Senhor. E aí o pessoal, no capítulo 4, verso 12, está construindo a cidade. Então eles argumentam o seguinte, olha, se Ciro deu permissão para eles construírem o templo, e o decreto de Ciro não fala sobre construir cidade, e aqui no verso 12, eles estão construindo cidade, e no verso 24, cessou a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até Dario, né, aqui fala casa de Deus, já não fala de cidade. Logo, esse trecho que envolve o verso 12 está deslocado, ele deve ser um trecho lá da frente que foi puxado aqui
para trás, ok? Então esse é o argumento de que eles estavam construindo a cidade, provavelmente isso é depois da vinda de Esdras. Quarto argumento é que o Artaxerxes seria um homem temperamental, imprevisível e que a condição política da época, da revolta de Megabizo, aquela instabilidade no reino, levou ele a tomar essas decisões contraditórias, né? Libera Esdras, depois proíbe, aí libera Neemias de novo, né? Então, eles procuram justificar a mudança de comportamento de Artaxerxes com a instabilidade política. Por isso, então, eles situam Esdras indo no capítulo 7. Artaxerxes fala, vai Esdras. Aí depois Artaxerxes fala, manda parar isso aí. Aí depois, com Neemias, ele fala, tá bom, Neemias, pode ir lá e reconstruir. Fica uma coisa meio esquizofrênica, mas é assim que a teoria moderna explica o fato. Então, para ilustrar a teoria moderna, nós fazemos esse arranjo aqui. É isso que eles estão propondo. Olha agora esse comentário aqui, né? The Cambridge Bible for Schools and Colleges. É um comentário em 58 volumes aqui. O que ele diz de Esdras 4? A introdução aos tempos de Xerxes e Artaxerxes neste capítulo interrompe, nós devemos admitir, o fio da narrativa. A passagem de Esdras 4, 8 a 23 é inserida pelo compilador neste momento, porque ele imaginou que ela estivesse relacionada à construção do templo. Os nomes dos reis não sugeriram a ele seu erro. Então ele está falando, houve um compilador, houve aqui um editor do livro de Esdras que enfiou aqui esse trecho do livro, né, lá da frente, e ele não percebeu o erro pelo nome dos reis. Se isso deve ser acusado de mera inadvertência ou ignorância da história persa, não podemos dizer. Bem, essa não é a posição de Ellen White. Ellen White adota aquela outra posição de que o trecho está em ordem cronológica. Tiago, como então os teólogos adventistas que advogam a teoria moderna, eles conseguem conciliar a sua posição com o texto de Ellen White, que claramente diz que falso esmerdes chamado Artaxerxes em Esdras 4:7. Eles vão dizer que tem 2 vírgulas ali. Inclusive no inglês o texto está entre parênteses, né? Então eles vão falar que um editor, um compilador, tentando esclarecer o texto da irmã White, também inseriu esse trecho aí. O que a teoria tradicional diz? Olha, independe se foi incluída essa frase aí ou não. Se você ler se você... E durante o reinado do falso esmerdes, corta, né, o trecho entre as vírgulas. Os samaritanos induziram o inescrupuloso impostor a baixar um decreto. Então, isso aqui claramente identifica o falso esmerdes com Artaxerxes, independe dessa identificação. Agora, veja esse outro texto de Ellen White, muito pouco conhecido, que está lá em manuscrito 116 de 1897. Os parágrafos estão referidos ali. Vou destacar o nome dos reis, que está pintado de azul claro. Olha, Ciro, ok? No mesmo parágrafo, Cambises. Ali no segundo parágrafo nós temos Esmerdes, o usurpador. E no último parágrafo fala de Dario. Então, nesse texto de Ellen White, que é um texto só, um texto contínuo, isso aqui não é compilação, ela menciona os 4 reis em ordem e ela menciona alguns textos bíblicos, a saber, Isaías 44, 24 e Esdras capítulo 4, verso 24. Vamos ler isso aqui com atenção. Ciro forneceu-lhes as facilidades necessárias para a reconstrução do templo do Senhor. Esse trabalho começou no reinado de Ciro e Cambises, seu sucessor, continuou o trabalho iniciado. Aí ela cita Isaías 44. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Então, Isaías capítulo 44 é uma profecia há quase 200 anos antes de Ciro, uma profecia que diz: eu vou enviar um rei chamado Ciro e ele vai libertar o meu povo. Esse homem chamado Ciro também vai reconstruir Jerusalém, será edificada e o seu templo será fundado. Então,
ela fala que Ciro ajudou na reconstrução do templo, o trabalho continua sob Cambises, e ela cita um texto de Isaías 44 para reforçar o seu primeiro parágrafo. Agora, continuando. Os samaritanos tentaram impedir esse trabalho. Pelos seus relatos falsos, eles despertaram suspeitas em mentes facilmente susceptíveis a suspeitar. E por causa desse desânimo, os judeus tornaram-se incrédulos e indiferentes em relação à obra que o Senhor os fez saber que ele teria concluído. Eles se opuseram por meio de Esmerdes, o usurpador. E agora ela cita Esdras 4:24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras 4, verso 24. Quando Dario chegou ao trono, ele pôs de lado o embargo e a proibição do usurpador. Então você tem aqui ela mencionando os 4 reis narrados em ordem, ali cronológica em Esdras capítulo 4, ela faz a mesma narrativa, ela menciona Esmerdes, e ela menciona Esmerdes como interrompendo a obra, e ela cita até o reinado de Dario. Então, se você avaliar o texto anterior, vou voltar aqui no texto anterior, falso Esmerdes chamado Artaxerxes em Esdras 4:7. E agora ela cita também Esdras 4:24, nós temos 2 pontos ali, ela reforçando a teoria tradicional. E agora, destacando em verde aqui o trecho de Isaías 44, nós entendemos que Isaías 44 é uma profecia de que Ciro haveria de reconstruir a cidade. Então, em Esdras 4:12, quando fala que eles estão reconstruindo a cidade, provavelmente é por causa do decreto de Ciro, porque Isaías diz que Ciro iria reconstruir a cidade de Jerusalém. Tiago, mas em Esdras 1 não fala de reconstruir cidade, só templo. Então, isso estaria implícita, essa ordem estaria implícita. O que reforça isso? A interpretação de Isaías, capítulo 44. Agora, prosseguindo, nós vamos adotar a teoria tradicional. Por quê? Por causa de todos os elementos já esboçados, por causa de todos os argumentos que entendemos ser superiores à teoria moderna, principalmente o argumento da limitação temporal, né? Ciro até Dario. Então não tem muito como você vencer esse argumento aqui, arrastando Assuero e Artaxerxes para a frente de Dario. Depois, Esdras era um escriba. Como é que Esdras me vai escrever justo um livro tão importante, onde fala da saída da ordem, que ele tinha consciência dessa profecia, né? E ele vai bagunçar justo a parte mais importante. Já é tão difícil esse período, e ainda mais Esdras junta algo fora de ordem e não avisa que está fazendo isso, né? Todo escriba que se preste deveria dizer, olha, agora vou contar algo que fora de ordem, mas ele não faz isso. E aí você dizer que o trecho deveria estar lá na frente seria um pouco de especulação, apesar de existir bons argumentos em relação aos nomes, né? Mas dizer que Artaxerxes é um rei temperamental seria apenas uma adjetivação, seria apenas, né, uma ilação, suposição para você justificar, né, o momento político também. Foi Artaxerxes, por causa do momento político, que mandou interromper a obra. Puxa, aí não tem nenhuma narrativa no livro de Esdras e Neemias da revolta de Megabizo, né, sendo ela responsável por interromper a obra. Então, existem essas 2 narrativas e temos ali a força da argumentação de Ellen White pela teoria tradicional. Então nós aqui no canal vamos mover o Assuero e o Artaxerxes para entre Ciro e Dario. Achamos que o livro de Esdras está em ordem cronológica. Tiago, alguns falam que o livro, né, os livros de Esdras e Neemias, eles estariam fora de ordem cronológica. E eu pergunto, em quais lugares? E dizem, bem, só no capítulo 4. Ora, se é só no capítulo 4, é justamente onde eu estou querendo saber, é justamente o ponto, né, da discussão. Se houvesse outros lugares que tivessem fora de ordem cronológica, a gente diz, olha, há vários lugares. Mas eu digo, o livro está fora de ordem cronológica. Onde?
Aqui, mas é justamente aqui que está sob discussão. É igual quando você oferece um pedaço de bolo para um amigo, uma amiga, e aí ele fala assim, não, muito obrigado, eu estou de dieta. Ah, rapaz, você está de dieta? Começou quando? Ah, comecei hoje, né? Comecei agora. Ah, então você não começou a dieta, você não está querendo realmente comer o bolo. Fechamos então questão com a teoria tradicional, tem ali os argumentos já esboçados, procuramos expor os argumentos das duas interpretações, mas avaliamos também o peso das declarações de Ellen White, que nós não gostaríamos de contradizer, de contrariar. Sabendo isso, vamos aqui traçar o nosso limite temporal do capítulo 4 de Esdras, de Ciro até Dario. Capítulo 1, 2 e 3, ali no reinado de Ciro. Capítulo 5, no reinado de Dario. E aqui nós entramos na lição, na parte de Ageu. Já vamos comentar. Ageu e Zacarias chamam o povo a um reavivamento para construir a casa de Deus. Capítulo 6, eles concluem a obra. Capítulo 7, 8, 9 e 10, já sabemos, Esdras faz o retorno com o decreto e opera algumas reformas. Tiago, eu entendi ali a explicação de Esdras capítulo 4, gostei muito, mas como que eu vou explicar todo esse conteúdo para os meus alunos, né? Você utilizou recursos visuais, às vezes nós não temos isso aqui na classe, às vezes não dispomos sequer de 30 minutos para passar a lição. Como fazer essa explicação? Em primeiro ponto, eu gostaria de dizer aos diretores, separem um tempo maior para a lição, se for o caso, porque o estudo da lição é o coração da igreja. É o mundo inteiro estudando assuntos tão importantes como Esdras e Neemias, e ano que vem, primeiro trimestre, Daniel, são os pilares da nossa fé, o centro aí da nossa teologia. Então vale a pena dedicar um pouco a mais de tempo, talvez 30 a 40 minutos para a lição. Depois, você não precisa falar todos esses detalhes, toda essa explicação. A dica é a seguinte, faça um resumo de 1 minuto. Queridos irmãos, capítulo 4 de Neemias apresenta duas teorias, uma mais antiga, outra mais moderna. Uma diz que o livro está em ordem cronológica e que os reis seriam Cambises e Falcismerdes. A outra diz que está fora de ordem cronológica e que, na verdade, seriam os reis Xerxes e Artaxerxes, e que o Artaxerxes ali do capítulo 4 é o mesmo de Neemias, capítulo 7. Portanto, adoto essa ou aquela teoria, você é livre para adotar a sua teoria a partir do que você estudou. O comentário bíblico traz a discussão das duas teorias, você pode olhar lá, pode se basear e você fechou o assunto, tá vendo? Em menos de 1 minuto você explicou o tema e você pode prosseguir a lição. É só importante que você dê uma baliza, uma diretriz para a sua classe, ok? Vamos agora retornar para as questões da lição, as aplicações, a parte devocional. Parte de domingo. Pergunta 1. Leia Esdras 4:5. Em sua opinião, por que o remanescente israelita recusou a ajuda de outros povos na reconstrução do templo? Lembre-se disso, amigo. Apenas os sacerdotes carregavam a arca. O serviço de Deus é apenas para pessoas consagradas. É um erro hoje, com um bom intuito, né, com uma boa iniciativa, tentar ajudar as pessoas lhes dando cargos, sendo que essas pessoas estão mal espiritualmente. A gente diz assim, na época da comissão de nomeações, poxa, aquele irmão quase não está vindo à igreja, ele reclama que ele nunca é lembrado, ele está tão fraco espiritualmente, está quase se divorciando, vamos dar um cargo, vamos votar ele para ser ancião, para ele ser diretor aí de mordomia. Esse não é o propósito. A pessoa, para exercer os cargos, ele precisa ser consagrado. Parece aqui que Zorobabel e Esdras são totalmente incorretos, politicamente incorretos, né? Nos dias de hoje eles seriam criticados, vocês estão excluindo, vocês estão afastando. Mas eles disseram, olha, nós não estamos afastando ninguém. Podem vir aqui adorar o Deus, eles podem aqui trazer os seus sacrifícios, mas eles pediram para ajudar na obra. Aí não, a gente quer fazer sozinho. E fizeram uma boa escolha. Sabe por quê? Veja essa incrível declaração aqui, página 570 do livro Profetas e Reis. A verdadeira prosperidade depende da continuidade de nossa relação de conserto com Deus. Nunca podemos nos permitir compromisso de princípio fazendo aliança com os que não o temem. Eles sabiam que haviam ido para o cativeiro por causa de aliança com outras nações, por causa de envolvimento
Qual o envolvimento? É porque eles rejeitavam as pessoas a vir para o templo? Não, porque se casaram com pessoas de outras nações, passaram a adorar os deuses de pessoas de outras nações. E aí há vários textos na Bíblia de que se eles fizessem isso, Deus os destruiria, Deus os castigaria com o cativeiro. E eles aprenderam a lição, não queriam mais envolvimento. Veja agora o alerta no parágrafo seguinte. Há o constante perigo de que os cristãos professantes venham a pensar que, para exercer influência sobre os mundanos, necessitem conformar-se até certo ponto com o mundo. Mas, embora tal conduta possa parecer como propiciando grandes vantagens, acaba sempre em perda espiritual. Hoje nós temos um desafio muito grande para ganhar pessoas das mais diversas crenças, uma diversidade cultural muito grande, e somos tentados a aplicar métodos de evangelismo não aprovados pelas Sagradas Escrituras, não aprovados pelos testemunhos da irmã White, mas pensamos, puxa, mas vamos fazer o quê? Nós temos que alcançar e para pregar o evangelho vale tudo. Será? Aqui o texto é muito claro, olha, pensar que para exercer influência sobre os mundanos necessitem conformar-se até certo ponto com o mundo. Há um raciocínio errôneo por parte de algumas pessoas até bem intencionadas, que nós vamos descer ali até o ponto onde encontramos as pessoas que precisam ser resgatadas e aí nós vamos os trazer para a igreja. Olha, podemos fazer o máximo, podemos fazer de tudo para com todos, mas não podemos quebrar os princípios, de adoração, os princípios de evangelismo, que já nos estão claros, Deus nunca vai pedir você para pecar a fim de que você pregue o evangelho. Pode pregar o evangelho, mas sem quebrar a lei de Deus. Então, cuidado com isso. Isso pode parecer atrativo, pode parecer vantajoso, pode parecer trazer grande número, mas no final, o fruto dessa semente não será agradável de se comer. Vamos agora para a parte de segunda-feira, pergunta 4, leia Ageu 4:1. Qual foi a mensagem para os judeus e o que podemos extrair desse texto para a nossa vida? A mensagem de Ageu foi: por que vocês estão deixando a casa do Senhor abandonada, enquanto vocês estão com casas apaineladas? Faça aplicação para os membros hoje. Temos igrejas para construir, temos um evangelho para pregar, temos material impresso para divulgar no Impacto Esperança, temos mensagem de áudio, de vídeo para divulgar nas mídias sociais. Você precisa se envolver, você não pode deixar a casa de Deus em ruínas, você não pode deixar a causa de Deus abandonada, parada, enquanto você cuida dos seus negócios. Você está usando as suas redes sociais para quê? É para usar para a glória de Deus. Se você tem vergonha de postar coisa de Deus nas suas redes sociais, então você tem que repensar a sua vida digital, ok? Então, queridos irmãos, não podemos deixar os missionários perecer enquanto nós estamos em casas apaineladas. Nós não podemos deixar a igreja perecer, o serviço missionário perecer enquanto a igreja enquanto nós estamos vivendo bem e a causa de Deus em ruínas. E essa mensagem é para os membros, essa mensagem é para os anciãos, essa mensagem é para pastores e essa mensagem também é para os administradores. Grandes necessidades, grandes responsabilidades esses administradores têm em mãos e eles não podem também ficar em casas apaineladas enquanto a casa de Deus se acha em ruínas. Essa é uma mensagem para todos nós. A causa de Deus, o evangelho precisa progredir. Vamos para quarta-feira. Pergunta 7. O que os judeus fizeram sob a liderança de Neemias para enfrentar a oposição? Porque era importante que eles se preparassem para lutar, em vez de simplesmente não fazerem nada, acreditando que Deus os protegeria. Porque Deus age em cooperação com o homem. Poder de Deus aliado ao esforço humano. É assim que Deus age. Deus já fez a parte dele, espera que nós façamos a nossa. Precisamos ter fé, precisamos crer,
Mas não importa o quanto nós crermos, se nós não nos esforçarmos, a cesta básica não vai sair ali do quartinho da ASA, na igreja, que é o departamento social, e vai parar na casa de quem precisa. Você precisa sair lá no sol quente e distribuir essa cesta básica. Você precisa fazer a sua parte. Deus ajuda, mas você tem que construir os muros. Neemias precisava construir os muros. E ali no capítulo 4, nos primeiros versos, nós vemos o quê? Escárnio. E aí Neemias ora ao Senhor: Senhor, nos ajude. E aí nos versos 7 a 9, o que nós vemos? Um plano de ataque. Nós vamos lá, vamos invadir, vamos matar eles e vamos quebrar ali, vamos tomar aquela cidade, vamos impedir o trabalho à força. E agora que é o interessante, é o terceiro ponto, é a resposta dos judeus. Isso aqui eu gostaria de ler. Neemias, capítulo 4, verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Você veja aqui que há 3 dificuldades que Neemias enfrenta. Primeiro, o escárnio. Depois, uma ameaça de ataque externa. E, por fim, um desânimo da própria equipe. Eles disseram: Neemias, nós sabemos que você resistiu aí, você está animado, nós sabemos que lá na Pérsia era muito bom, você trabalhava na presença do rei, meu amigo, você deixou esses palácios de ouro e cristal, de pedras preciosas, você veio aqui nessa miséria tremenda para ajudar a gente a edificar o muro, mas não vai dar, Neemias. Não vai dar porque está difícil, é melhor a gente parar isso aqui, né? Não podemos edificar um muro. Desânimo. Meu amigo, como você entende a resposta de Neemias? Neemias não estava nem aí. Neemias falou: vocês vão trabalhar, tragam aqui as armas, se eles atacarem, nós vamos já estar com prontidão aqui, em uma mão a colher de pedreiro, em outra mão a espada, a lança, o arco e flecha, do meu lado aqui está o rapaz com a corneta, se tocar a corneta todo mundo vai reunir, e de noite ninguém toma banho, todo mundo vai dormir com a roupa do corpo, nós vamos deitar aqui com a roupa do corpo, trabalhar até onde der as forças, quando sair o sol a gente continua trabalhando, agora o muro será edificado. Neemias é o nosso exemplo, porque ele enfrentou perigos externos e internos, e nós somos votados para um departamento na igreja e ficamos reclamando, mas ninguém apoia o meu departamento, o que a comissão da igreja faz por nós, a igreja não apoia os jovens, a igreja não apoia o ministério infantil, a igreja e ficamos nos lamuriando e reclamando. Isso aqui é o povo judeu, que não estava ali animado a construir o muro, que há muito tempo estava ali queimado, com as portas derrubadas. Neemias não estava nem aí para reclamação, Neemias não estava nem aí para apoio nenhum, porque Neemias tinha o apoio do céu, Neemias tinha o apoio de Deus. É assim que você deve se comportar na igreja. Eu tenho o apoio de Deus, então nós vamos fazer isso. A comissão não pode me apoiar. É claro que se a comissão orientar você não agir assim, você não deve agir. Agora, se houver indiferença para com o seu trabalho dedicado, você não tem que se magoar por isso não. Se o pastor não te visita, você não vai se magoar por isso não. Você vai levar essa obra adiante, mesmo se há empecilhos externos e empecilhos internos. A certeza do livro de Neemias é a seguinte: as dificuldades, os obstáculos vão surgir. A diferença é qual será a sua reação a isso. Vamos fechar a lição, então, com o capítulo 6 de Neemias. Neemias se encontrou com um homem que foi subornado, e esse homem tentou colocar medo em Neemias, dizendo o seguinte: Neemias, eles estão vindo aqui para te matar agora, corre, vamos entrar no santuário. Neemias falou: rapaz, sou homem, eu não vou fugir coisa nenhuma, Deus me protege, existem anjos aqui, eu saí lá da Pérsia por uma oração que eu fiz, você acha que eu estou aqui de brincadeira? Você acha que Deus me deu tudo isso aqui lá perante o rei Artaxerxes, eu viajei em segurança, eu estou construindo isso aqui, aí você acha que Deus está de brincadeira comigo, alguém vai vir me matar sem a permissão de Deus? Meu amigo, entenda isso, bandido não entra na sua casa. Não é porque, por uma coincidência, não é porque Deus não deixa. Deus, Ele é Senhor de tudo, Deus está controlando tudo. E aqui, o exemplo de Neemias, a fé de Neemias é uma inspiração a nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido irmão, eu apelo ao seu coração, querido professor, querido aluno da Escola Sabatina, nós temos uma igreja para edificar.
Nós temos um campo, o mundo, para pregar o Evangelho. Nós precisamos levar a verdade presente ao mundo e não podemos deixar que nada absorva as nossas atenções. Precisamos ser absorvidos pelas mensagens angélicas de Apocalipse 14. Precisamos pregar a mensagem do terceiro anjo, de que o juízo já se iniciou, de que Jesus está para voltar. E não podemos deixar que nada nos desanime. Teremos inimigos externos, podem falar mal de nós, podem não nos apoiar, mas Neemias não quis nem saber, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Firme, meu irmão, força, ânimo nessa semana, ânimo você que foi escolhido para desempenhar um departamento na igreja ano que vem. Essa é a igreja de Deus, essa é a igreja do Apocalipse, ela continuará firme até o final, mas nós precisamos de um reavivamento e reforma na nossa casa, primeiramente na nossa vida e depois no nosso lar, e aí sim receberemos a chuva serôdia e levaremos a mensagem do Evangelho a todo mundo. Que o exemplo de Esdras e Neemias contagie o nosso coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.